Oi, bem-vindas, bem-vindos ao meu espaço. Eu sou a Mari Montanês, terapeuta de mulheres integrativa, complementar, facilitadora do despertar e praticante do feminino em toda a sua multiplicidade e sacralidade. A minha missão é empoderar mulheres e transformar suas vidas através do autoconhecimento e do resgate da autonomia da essência feminina. Sejam muito bem-vindos, eu espero que a nossa conexão seja muito amorosa, muito feliz e muito saudável. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho a respeito da história do feminino sagrado, de uma forma resumida, desde o início dos tempos. Então, primeiramente eu queria falar assim, um trechinho de um livro que se chama When God Was a Woman, que é da Marion Stone. Então, tem um trechinho que fala assim: no início as pessoas oravam para a Criadora da vida, no alvorecer da religião, Deus era mulher. O que isso quer dizer? Em todas as civilizações antigas existia um culto, né? A mãe criadora e mantenedora da vida. As mulheres eram honradas e respeitadas pelo dom milagroso de gerar vida em seu ventre e nutri-las com o leite nos seios. As mulheres, elas foram as primeiras xamãs da humanidade, né? Isso devido aos seus dons espirituais. Elas eram grandes curandeiras, parteiras, sacerdotisas, profetisas. Elas eram as responsáveis pelo culto aos mortos, pelos ritos de passagem, pelos ritos de fertilidade, pelo plantio, pela colheita, enfim, aquele, o ciclo todo, o ciclo natural da vida, de morte e renascimento, né? O ciclo natural de vida, morte e renascimento, ele era plenamente vivenciado, já que os seres humanos desse período, né, que era o período paleolítico, eram nômades, e então não se fixando por muito tempo, né, no mesmo lugar. Eles estavam sempre em constante movimento, eles se mudavam muito de um lugar para o outro. Então, por meio do contato que as mulheres tinham com a espiritualidade, que era muito forte, que era muito potente, elas eram muito conectadas naquela era, elas também recebiam intuitivamente instruções através da espiritualidade para elas transformarem matérias da natureza, né? Ou seja, o dom de tecer, de cozinhar, de fazer pães, tecer linho, lã, fazer vasos de barro, de cerâmica. Isso eram dons que eram trazidos pelas mulheres através da sua espiritualidade, através dos seus dons, da sua intuição. Então, como elas eram responsáveis pela preparação desses alimentos, então a gente pode deduzir também que foram elas que deram início à agricultura. A gente tem esse entendimento. Ao lançar na terra as sementes dos frutos coletados, isso era de grande sacralidade, né? Quando se inicia as sociedades, as neolíticas, entre 1000 e 8000 antes de Cristo, né? Segundo algumas descobertas da arqueóloga a Marija Marija Gimbutas, se não me engano, em nenhum dos sítios de arqueológicos, acredito que entre 7.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nenhum desses sítios arqueológicos foram encontrados nenhuma evidência de guerra, de autoridade patriarcal ou divisão em castas, né, naquela era, porque naquela era prevalecida a simbologia e o culto à deusa, a paz entre as comunidades e a presença ampla de mulheres nas sociedades. Não continha nenhum tipo de fortificação, armas ou nenhum objeto bélico, pontiagudo, nada nas cenas das inscrições descrevem sociedades agressivas, elas só descrevem uma sociedade pacífica, igualitária,
centradas na reverência à vida, à beleza, à arte e ao amor, que era na nossa era matricêntrica, no início dos tempos. No início de tudo, quem prevalecia era a energia e a força feminina. Não que o sagrado masculino não seja bom, muito pelo contrário, ele é maravilhoso, a energia masculina ela é maravilhosa, ela é muito importante, as duas são muito importantes. Eu ainda vou chegar num ponto desse, né, relacionado ao equilíbrio das energias. Mas o que eu quero trazer aqui é que no início dos tempos, quando imperava a energia matricêntrica, né, que eu não vou dizer matriarcal, a gente fala matricêntrica, e depois eu também vou explicar por quê. Era uma energia voltada ao amor, ao acolhimento, à leveza, à pureza, à criação de todas as coisas, à produção de tudo, ao culto à deusa. Então, não existiam guerras, não existia a força, aquela força ativa do imperialismo, da disciplina, enfim, dessa potência, né, mais agressiva, que traz um pouco também da energia feminina. Então, a transição da sociedade de coleta para a de caça, né, naquela época, ela conquistou, né, e levou à criação de uma nova estrutura social e que prevalecia a força física e a habilidade masculina. Foi uma era onde o homem começou a entender porque quando ele começou a caçar, então ele observava que os animais, eles tinham aquela sintonia entre a mulher, o cruzamento dos animais, então eles associaram, eles entenderam, né, que o animal, quando ele cruzava o macho com a fêmea, então gerava-se a vida. E aí eles começaram a associar e trazer isso para a realidade deles. Então eles começaram a entender que eles também tinham parte disso. Então eles começaram a tirar o foco desse poder, dessa sacralidade da mulher. E eles começaram a querer tomar lugar nisso também, né? Como se a mulher fosse apenas como eu vou dizer, dizer que é um objeto, naquela época ainda não tinha muito isso, né? Dizer que era um objeto de uso, né? Para poder gerar vida, mas é quase isso. Então foi onde aconteceu naquela era o declínio da deusa, né? Então a mulher começou a ser um pouco já desvalorizada, porque o homem começou a ter uma visão mais diferente, né? Não tão sagrada para a mulher, porque ele entendeu que ele tinha uma posição também, e por conta dessa energia de domínio, né, que tem o homem, então ele começou a imperar mais acima da mulher, vamos dizer assim, né? Então, ali naquela era começou o declínio da deusa. Então, o declínio através do declínio da deusa surgiram novos deuses implacáveis, vingativos, severos, o deus que castiga, lendas para justificar o derramamento de sangue e tudo mais. Então, foi de onde começaram a iniciar, né? Então a gente já vai pular um pouquinho, né, as eras, eu estou resumindo bem para vocês aqui, para a gente não ficar muito específico, eu vou deixar bem mais resumido, né, para ficar bem mais fácil para o entendimento. Então foi quando chegou a religião cristã, né? E aí foi onde a gente começou
ter um pouquinho do que daquela era da Inquisição, dali para frente, onde as mulheres elas foram realmente caladas. A partir dali foi onde a gente começou a ser calada realmente, né? Foi a era do patriarcado, então tem até um trecho do livro da Mirella Faur que eu gosto muito e eu vou até ler para vocês, porque eu tenho ele aqui. Eu vou ler aqui. A invenção do patriarcado foi a negação do ventre materno do seu dom de dar a vida e a afirmação de que o pai é o único criador. Portanto, tudo que ele faz é justo e certo, pois somente ele tem o poder. Repetida, encenada, escrita, falada, cantada e ensinada por 20 séculos, essa inverdade fundamental tornou-se a verdade aceita e não questionada devido ao temor do pecado e da punição. É um pouco complexo, porque na era da Inquisição, a era da Inquisição, né, ela feriu profundamente a alma feminina. O pavor daquelas mulheres de revelar o conhecimento mágico espiritual, de seguir a própria sabedoria, levou as mulheres a séculos de retraimento e anulação e, e aceitando, né, e se conformando com a dominação, a exploração dos seus corpos e trabalho, os abusos, a violência perpetradas pelo homem, enfim, aquela sucessão de coisas, aquela violência toda, os enforcamentos, as mulheres que foram queimadas, ou seja, eram mulheres que elas foram denominadas bruxas, muitas até injustamente, somente pelo fato de serem livres, de quererem buscar conhecimento, entendimento, de quererem trabalhar, de quererem estudar. Então essa era da Inquisição, onde começou, onde o patriarcado ele era fortemente imperado, ele trouxe para aquela era um desgaste muito grande energético, inclusive planetário, onde a guerra começou a se movimentar cada vez mais, a violência imperou, enfim, foi realmente o declínio da deusa. Eu acho válido a gente pensar da seguinte maneira: o feminino, ele precisa muito ser integrado de novo e aceito na nossa sociedade com muita atenção, com muito amor, porque a começar da consciência de que existe um Deus homem. Quando o ser humano começar a tirar esse gênero do Deus voltado para o masculino, ele vai entender que essa energia de criação é a energia do amor. Eu não quero dizer que seja somente uma energia feminina, mas quem cria, quem é a geradora, né? O ventre e é o portal de toda a criação. O ventre da mulher, o útero da mulher, ele é o portal de tudo que a gente pode criar, desde sonhos, projetos até a vida, né? Então, eu coloco sim como não para vocês tomarem logicamente e é como verdade absoluta, porque acredito que existem pontos de vista diferentes e todos devem ser respeitados, mas a gente entender que Deus, deusa, é uma coisa só, é Deus, Pai e Mãe.
é o Deus e a deusa. Eles são uma coisa só. São duas energias em um único propósito, o propósito do amor. Então eu acredito muito nisso. E aí, trazendo o feminino sagrado para nossa essência, para mostrar para vocês o que é o feminino sagrado trabalhado, vivenciado em essência na mulher, é muito fácil. Nós somos multifacetadas. Podemos aceitar que tudo, que temos diversas facetas e que isso não nos torne coerentes, apenas humanas. Uma hora eu sou assim, outra hora eu sou assado, mas sempre eu sou eu mesma, né? Como diz o poeta, né? O poeta sabe das coisas, mulher é desdobrável, assim como a lua, né? Nós somos cíclicas, nos reinventamos sempre a cada fase da lua, somos realmente mulheres de fases, e como isso é lindo, porque a gente está sempre em movimento, a gente está a todo momento, temos os nossos altos e baixos, né? Mas a gente tem fases, e a cada fase, se a gente começar a observar o nosso corpo através da energia externa, principalmente a energia da lua, a gente vai entender o quanto isso é mágico, o quanto somos mágicas e o quanto a gente está ligada com toda essa vibração, com toda essa força, com toda essa energia da deusa e dessas fases lunares, porque somos cíclicas, a lua é cíclica e nós somos cíclicas. E somos capazes de entender a nossa produtividade através do nosso ciclo assim, entendendo o nosso corpo e a nossa natureza. Eu costumo dizer que o feminino sagrado, ele, ao meu ver, tá? Ele é como eu coloquei até nesse slide, ele é a demonstração da fêmea humana como representante da deusa mãe. Ele ensina a gente a reverenciar o que tem de mais sagrado em nós mesmas, a nossa sexualidade feminina. O feminino sagrado, ele não só sobre empoderar mulheres, não é só sobre isso, também é sobre isso. Mas ele não é só sobre isso, só sobre empoderar mulheres e despertar a energia feminina. Ele vai muito além disso. Onde lá, como eu estava dizendo, no início dos tempos, as mulheres sábias e cheias de poder no seu interior e conhecimento infinito do universo dentro e fora de si, elas sabiam se conectar com suas fases e com a Deus através do seu próprio corpo, né? E do que acontecia com ele mês a mês. Antigamente, as mulheres, elas eram muito sagradas, elas eram criaturas tomadas de sabedoria. Infelizmente, como eu já falei anteriormente, isso foi pouco a pouco se perdendo dentro, né, de uma era patriarcal imposta, infelizmente, pelas religiões, pelos dogmas, pelas doutrinas, onde nos fizeram acreditar que éramos bruxas más sim, e que isso era, de certa forma, uma afronta à sociedade e deveriam ser mortas para que não prejudicassem e não fizessem mal a mais ninguém, principalmente não levando outras mulheres a esse ensinamento. Então, com isso, o que aconteceu? Com o passar dos anos, com o passar desse entendimento que a igreja, que as religiões foram trazendo para o mundo, foram trazendo para a sociedade, foram trazendo para dentro de cada consciência, a mulher foi se tornando literalmente a personificação do pecado. Ou seja, aí vai das historinhas que vocês já conhecem muito bem. A Eva que mordeu a maçã proibida do Éden, a criatura que sangra todo mês e não morre, a que nasceu para sofrer, a que precisa sentir todas as dores para trazer uma vida ao mundo, a que carrega todo o peso de dor de outras mulheres no seu ventre e deixa registrado em todo o seu ser as crenças de toda uma existência. Mas eu gosto de pensar em algo muito importante, muito válido, que
O universo é muito sábio. A deusa está em nós, sim. E eu não sei, com certeza vocês já devem ter lido em algum lugar, já ouviram alguém falar. Tem um dito popular que diz: somos as netas das bruxas que foram queimadas, né? Coisa assim. Mas eu digo para vocês, melhor, num contexto muito melhor. Não somos as deusas não somos as netas das bruxas que eles queimaram. Somos aquelas bruxas que foram queimadas. E nós voltamos e nós lembramos. Então isso é muito forte e eu tomo muito para mim essa consciência de que realmente eu voltei, porque com a sabedoria espiritual que eu tenho, com as minhas vivências, com o meu entendimento, com as minhas conexões, com os meus acessos aos mentores, os meus acessos aos meus registros akáshicos, as minhas vidas passadas através de terapia de regressão, que foram algumas dessas visões foram bem dolorosas por já ter passado por esse processo de me vir sendo morta, queimada na fogueira, sendo calada, sendo enforcada. Foram muitas vidas, foram muitas dores na época da Inquisição, mas também foi, foi assim uma carga de muito conhecimento registrado no meu inconsciente, registrado no meu DNA, no núcleo do meu DNA. E ele está aqui vivo até hoje. Todos esses registros, todas essas vivências, todos esses conhecimentos. Então eu falo para vocês, hoje viemos reconstruir as nossas almas, a nossa natureza. Viemos nos reconectar com a terra que nos gerou, que nos nutre, que nos nutre, que nos nutriu, que nos nutre, e viemos com todos esses saberes registrados no nosso inconsciente, mas, porém, ainda mais evoluídos hoje, né? Então, hoje não apenas viemos para curar e reverenciar nossa sexualidade, mas a gente veio para curar e expandir ainda mais a força da nossa energia feminina, do nosso yin, e levar para outras mulheres com amor e sororidade, né, para assim curarmos toda a nossa existência, toda a nossa existência humana feminina, as nossas gerações passadas, as nossas ancestrais, os nossos úteros, tudo que ficou registrado dentro deles, porque dentro deles a vida pulsa, pulsa como o nosso segundo coração. Porque o útero, mulher, o útero é o teu segundo coração. O útero, o nosso ventre, ele é o nosso portal multidimensional mais sagrado. É por ele onde entra e onde sai a vida. É por onde entram todas as energias. É o nosso canal de entrada e saída energética mais potente. É o teu lugar mais sagrado. Esse é o nosso santo graal. Por hoje é só. Eu fico por aqui, agradecendo para vocês de muito, 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 muito meu coração, com muita felicidade por essa oportunidade, por esse espaço. E eu volto no próximo vídeo, no próximo programa, com mais entendimentos, com mais conhecimentos para vocês dessa egrégora tão linda, que é o feminino sagrado, que é a força da deusa e que é toda essa conexão desse resgate da nossa essência feminina, desse empoderamento que a gente precisa para o nosso dia a dia. Eu vou trazer aos poucos para vocês um pouquinho da história do que é o feminino sagrado para vocês entenderem. E aí, conforme os programas, conforme, né, os nossos encontros aqui, então eu quero trazer uma essência muito profunda de autoconhecimento, de autoconfiança, de autoestima, para validar você, mulher, para que você se empodere e para que você tenha autonomia e confiança para você lidar com todas as situações e relações no seu dia a dia, sem depender emocionalmente de nada e nem de ninguém, porque só você se basta. Fica aqui o meu carinho, meu amor.
todo o meu afeto, toda a minha gratidão. Um beijo enorme. Foi um prazer estar com vocês aqui.